Então vamos começar o capítulo 2 do Marion, que vai tratar da mecânica newtoniana para uma partícula. Depois a gente vai tratar de sistemas de muitas partículas e depois de corpos rígidos, onde a gente tem uma distribuição contínua de massa. Então a primeira lei estabelece que um corpo ele permanece em repouso, ou seja, velocidade nula, ou em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, em linha reta, com velocidade constante, a menos que atue sobre ele uma força. Então, recapitulando aquelas informações básicas que a gente já sabe de fundamentos de mecânica, é que o estado natural dos corpos, sob a ação de uma força nula, é repouso ou é um movimento em linha reta, em que o vetor, isso é importante, né, gente? O vetor velocidade é constante. Então, não é só o módulo da velocidade que é constante. O vetor, ele está sempre do mesmo jeito, ele aponta sempre para a mesma direção, tem sempre o mesmo tamanho. Então, isso quer dizer que ele está andando em linha reta, né, com um módulo de velocidade também constante. Então, essas são as duas situações que descrevem o equilíbrio dos corpos, né? O que a gente precisa revisar aqui, que está lá no capítulo 1, tem uma revisão bastante grande sobre propriedades vetoriais, então quem tem dúvida nessa parte, retorne ao capítulo 1, tá? Mas eu vou descrever os vetores básicos que a gente vai encontrar nesse curso aqui muito brevemente. O que a gente precisa revisar então? R, a gente está definindo aqui como sendo o vetor posição dessa partícula ou desse corpo. Toda vez que eu estou descrevendo um vetor posição, eu estou fazendo isso em relação a um sistema de coordenadas. Então, imagina que esse é o meu sistema de coordenadas, XY, né? O Z aponta aí para fora da tela, por exemplo. E aqui está a minha partícula. Então, essa é a origem do meu sistema de referência. Esse é o meu vetor R, que descreve a posição dessa partícula. Lembrando que no sistema internacional, posição é dada em metros. Então, se essa partícula sai dessa posição 1 e vai para uma posição 2, ela saiu de uma posição inicial, que eu vou chamar de RI, em relação a esse sistema de referência, e foi para uma posição final, que eu vou chamar de RF. Então, o vetor que liga a posição inicial à posição final é o vetor deslocamento. É esse meu vetor ΔR. Então, ΔR é a posição final menos a posição inicial. É o deslocamento da partícula também no sistema internacional, dado, portanto, em metros. Agora, vamos pensar, então, né, numa partícula que está numa trajetória qualquer. Isso só relembrando, né? Não é o caso da primeira lei aí, porque o vetor velocidade tem que ser constante, mas só para a gente lembrar das características de vetor velocidade. Então, se a partícula sai dessa posição 1 e está se deslocando para essa posição 2, como que a gente determina o vetor velocidade instantânea da partícula? Vetor velocidade, ele corresponde à taxa de variação temporal do vetor posição. Não é isso? Portanto, no sistema internacional, velocidade é dada em metros por segundo. Então, o que significa? É a derivada do vetor posição. Então, pessoal, se você tem uma trajetória que descreve a posição da partícula em cada instante de tempo, o vetor velocidade, como ele é a derivada da posição, ele corresponde à inclinação da reta tangente à trajetória. Então, aqui, ó, tangente a essa curva, nesse ponto, existe a velocidade 1, velocidade no instante 1 para essa partícula. E aqui, ó, no instante 2, esse é o vetor V2. Ou também posso representar como a velocidade no tempo 2, velocidade no tempo 1. Então, lembrando, velocidade instantânea é a inclinação da reta tangente à trajetória, é derivada do vetor posição. E, então, analogamente, a aceleração instantânea da partícula corresponde à taxa de variação temporal do vetor velocidade, no sistema internacional, dada em metros por segundo ao quadrado. Então, existe aceleração quando existe uma variação do vetor velocidade. Mas cuidado, né?
Por exemplo, imagina que a gente está num movimento circular e como é que eu vou representar o vetor velocidade da partícula que está andando aqui, por exemplo, em sentido anti-horário. Então, nesse ponto 1, esse é o meu vetor V1. No ponto 2, esse é o meu vetor V2. Vamos supor que em todo instante de tempo aqui, em qualquer ponto que a partícula tiver, aqui, né, isso aqui está mal feito, é tangente. O módulo desse vetor velocidade aí, ele vale, por exemplo, 1 metro por segundo. Aí eu pergunto para vocês, nessa situação, existe aceleração da partícula? Existe, porque mesmo que o módulo seja constante, o vetor velocidade varia. Ele varia de direção, varia de sentido, né? Então existe aceleração, nesse caso é uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta, como vocês devem lembrar, que aponta ali para o centro da trajetória. Então só relembrando algumas propriedades básicas desses vetores que a gente vai usar o tempo inteiro nesse curso, tá? Então, quando eu estou tratando da primeira lei, eu estou tratando de uma situação em que o vetor, como eu já mencionei, velocidade, ela é sempre constante, então eu estou numa trajetória retilínea, MRU, ou a velocidade é nula, né? A menos que atue sobre esse corpo uma força. Então, a força, a gente vai ver na segunda lei, que ela serve para alterar o estado de equilíbrio dessa partícula ou deste corpo, né? Mas vamos um pouco mais profundamente nessa lei. O que essa lei realmente estabelece, na primeira lei? Duas coisas importantes, dois conceitos importantes. O conceito de força zero, né? Porque lembra que ele fala que se não atuam forças sobre a partícula, ela vai estar naquelas duas situações. Então ele está falando de força zero, que a gente também denomina aqui de partícula livre. Então isso é importante. Se um enunciado de um exercício for uma partícula livre, alguma coisa, quer dizer que não atuam forças sobre essa partícula, tá? E aqui uma coisa importante também que a gente pode pensar é, você tem uma partícula livre viajando no espaço, por exemplo, né? Então ela, por inércia, está lá andando com uma certa velocidade em linha reta, né? Então não tem nenhum corpo exercendo aqui, por exemplo, uma força gravitacional, né? Então essa é uma situação de força zero, mas eu também posso pensar em força zero resultante, tá, pessoal? Então se eu tenho uma partícula aqui e atuam sobre ela forças contrárias, né? Uma que puxa o corpo para a direita com a mesma intensidade que puxa para a esquerda, então o somatório dessas forças é igual a zero, né? Posso ter força em Y também, mas vamos supor que elas também são iguais. Então eu faço a combinação vetorial das forças. O somatório das forças é zero, então ela vai estar numa daquelas situações, com velocidade nula ou em movimento retilíneo uniforme. Então, beleza, estabeleci o conceito de força zero a partir da definição da primeira lei e um conceito que a gente não explorou muito no curso de Fundamentos de Mecânica, que é o conceito de referencial inercial. Porque presta atenção, se o corpo tem uma velocidade constante ou ele está parado, isso é definido em relação a algum sistema de referência. Concordam? Porque o movimento ele é relativo, né? Se eu falo que essa partícula está parada, ela está parada em relação a algum sistema de referência, um sistema lá XYZ que eu coloquei em um determinado local, que tem uma determinada origem, etc. Tá? Por que isso é extremamente relevante, né? Parece óbvio, mas isso é extremamente importante. É uma nova conceito que vem a partir dessa definição. Tá? Então a lei, pessoal, ela não menciona um modelo conveniente de referencial inercial, é o sistema de referência das estrelas fixas, né? A primeira lei, ela, na maneira como ela foi escrita, né, ela não menciona estrelas fixas. Isso é só uma maneira conveniente de pensar sobre isso, tá? O que importa, na verdade, é o seguinte: se um corpo está lá sujeito a um somatório de forças, ou seja, uma força resultante nula, e se move então, né, com velocidade constante num sistema de coordenadas, então estabeleci esse sistema de referência com uma determinada origem. A partir dessa descrição do meu sistema, olha, essa partícula aqui está em MRU, tá? Então, por definição, esse é um sistema inercial que a gente fala, tá? E outra
Coisa importante, então todos os sistemas que estão em repouso ou em movimento retilíneo em relação a esse sistema de referencial inercial são também inerciais, tá? Pensem sobre isso, revisem essas frases. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, olha, imaginem as estrelas fixas, né? Aí eu tô aqui no chão. Imagina que esse meu sistema de referência está aqui no chão, tá? No solo. Então, pessoal, o solo está aqui a gente pode considerar aproximadamente em repouso em relação às estrelas fixas, tá? Então, a estrela fixa eu defini como um modelo conveniente de referencial inercial. O chão aqui está, né? O chão aqui da Terra está em repouso, por aproximação, em relação às estrelas fixas. Então, esse referencial também é um referencial inercial, tá? Agora eu estou no chão da Terra, em cima de um trem que anda em movimento retilíneo uniforme. Então esse, em relação ao chão, não é isso? Então esse também é um sistema de referencial inercial, tá? Olha só, e a última informação que a gente vai falar aqui é que se desejamos descrever o movimento de uma partícula em relação a um sistema de referência inercial, então a equação de movimento dessa partícula, ou seja, a equação que descreve o movimento da partícula, qual a aceleração que ela tem, para onde que ela vai, né, o estado de movimento, essa equação de movimento ela tem que ser sempre a mesma, ela tem que ser invariável, independente da origem do sistema de referência, tá? Então isso é muito importante, tem uma figura, que é a figura 2.1 do Mário, que ela é bastante ilustrativa. Então imagina o seguinte, ó, existe uma partícula, essa partícula se move com velocidade constante. Vamos supor que eu escolhi um sistema de referencial inercial aqui, x, y, z, para descrever o movimento dessa partícula. Em relação a esse sistema, eu concluí que essa partícula está em MRU. Isso quer dizer, pessoal, que se eu mudo a origem, a posição da origem do meu sistema de referência, passo ela para cá, ó, para caracterizar essa partícula, eu tenho que enxergar essa partícula também em MRU. Certo? A equação de movimento para um referencial que é inercial, ela não pode mudar, tá? Nem em relação à origem do sistema, nem em relação à orientação no espaço. Então, se agora eu coloco o meu sistema de referência orientado dessa maneira, aqui eu mudei duas coisas, né? Tanto a posição quanto a orientação do meu sistema. Se esse é um referencial inercial, eu continuo enxergando a partícula em MRU para esse sistema, tá? E além disso, o tempo precisa ser homogêneo, que a gente fala. O que isso quer dizer? Que se num determinado intervalo de tempo que eu analisei o movimento da partícula, ela está lá em MRU, num dado intervalo de tempo posterior, essa partícula também vai estar em MRU, né? Porque se não estivesse, quer dizer que o tempo então está andando mais rápido ou mais devagar. Ou seja, o tempo não seria homogêneo.